Boa noite. Abordaremos agora o tema direito de superfície. Iniciaremos para vocês sobre a origem, de onde partiu esse princípio, de direito de superfície. No início do Império Romano não havia divisão de parte da terra, ou seja, não era viável supor a divisão da parte do solo e da parte da superfície do imóvel, muito menos supor a possibilidade de ambas as partes não pertencerem ao mesmo proprietário. Ocorre que naquela época Roma conquistou muitas terras, fato que tornou difícil o seu governo, sem saber exatamente como administrá-las. Desta forma, através do poder público, o rei decidiu conceder as terras aos romanos, através de um contrato individual, permitindo aos comerciantes a instalação de tabernas sobre as ruas. Sendo assim, os solos permaneciam em seu poder de Estado, mas a administração e produção cabiam aos romanos. Assim, os romanos pagavam anualmente ao rei um valor sobre esse direito, chamado de salário ou cânon. Assim surgiu o direito de superfície. Para que imóveis não ficassem sem construções ou sem plantações, enfim, inutilizados e desocupados, muitas vezes por falta de recursos financeiros, passaram a ser aproveitados por terceiros, ou seja, pessoas não proprietárias, através de um instituto do direito de superfície. O interessado, chamado de superficiário, passou a aproveitar o terreno que não era de sua propriedade. Segundo Cristiano Chaves, possibilitou o desdobramento do direito real de propriedade, permitindo assim uma dupla utilização do imóvel. Atualmente, o direito de superfície pode ser usado para a construção de prédios, de parques, supermercados, piscinões, conjuntos habitacionais, estacionamentos, shopping centers, escolas, dentre outros, além de plantações, dando um destino rentável ao terreno, com melhor utilização e aproveitamento dos espaços urbanos e rurais. Desta forma, através desse instituto, não há propriedade subaproveitada. O imóvel que, por restrições legais ou de mercado, não encontrava um fim que o viabilizasse, pôde estabelecer um equilíbrio, tanto para o interesse público, que é a função social, como também para o interesse particular. Segundo o entendimento de alguns doutrinadores, o direito de superfície é definido de várias formas. De acordo com Silvio Venosa, direito de superfície é direito real de gozo ou fruição de direito de plantar ou edificar em terreno de propriedade alheia, chamado de direito de implante. De uma forma bem clara, trata-se de uma concessão de solo. Para o autor Washington de Barros Monteiro, trata-se de direito de construir, assentar qualquer obra ou de plantar um solo de outrem. Já para José Carlos Correia Alves, conceitua a superfície referindo-se ao direito romano. É um instituto em virtude do qual alguém chamado superficiário recebe o direito alienável e transmissível de uso e fruição sobre prédio em solo alheio. No mesmo pensamento, temos também o autor José Oliveira Ascensão, que afirma que superfície pode ser simplesmente definida como um direito real de ter a coisa própria incorporada em terreno alheio. De acordo com o entendimento de Pontes de Miranda, no direito brasileiro não há direito de superfície, não há edifício que exista juridicamente sem um terreno. Segundo o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves, direito de superfície trata-se de direito real de fruição ou gozo sobre coisa alheia. Para o autor José Guilherme Braga Teixeira, consiste a superfície em direito real e não se confunde com o sentido etimológico do vocábulo que se lhe deu a dominação indicativo da parte superior de uma coisa corpórea e composto de preposição super e do substantivo fáceis, ambos latinos. Esse sentido, que é o de linguagem comum,
corresponde ao da geometria, no qual se entende a superfície como a parte exterior dos corpos. A extensão considerada como duas dimensões, largura e comprimento. O sentido de superfície como direito real implica além do comprimento e da largura, a altura, pois é extremamente acima do solo que crescem as plantações e se originam as construções. Também a respeito encontramos a conceituação dada pelo autor Wilson de Souza Campos Batalha. O direito de superfície consiste no direito real de ter plantações, plantio, fazer semeadura ou construir edifícios em terrenos de propriedade alheia. Enquanto para o autor Orlando Gomes, superfície é o direito de ter uma construção ou plantação em solo alheio. Desta forma, entendemos que, no direito de superfície, o superficiário constrói ou planta em um terreno que não é seu, sem que tenha a necessidade de tornar proprietário. Além disso, quem cede o solo é o proprietário, ou seja, aquele que tem o domínio direto, chamado de fundieiro ou concedente. Este imóvel é cedido à pessoa denominada de superficiário, a qual terá o domínio útil do imóvel e pagará a este, fundieiro ou concedente, um valor anual sobre ele, chamado de cânon ou salário. Por recair sobre coisa alheia, esse direito real de superfície é limitado, isto é, o superficiário não se torna dono do imóvel. Além disso, esse direito é divisível, pois é possível dividir ou fracionar entre outros superficiários. Esse direito é também impessoal, pois pode ser transferido a terceiro por contrato ou herdeiros por sucessão. Atualmente, temos dois tratamentos diversos para o mesmo instituto e a Lei 10.406 de 2002, nos artigos 1369 a 1377 do Código Civil. O Estatuto da Cidade, em seu artigo 21, no seu parágrafo 1º, reza que o direito de superfície consiste no direito de utilizar o solo ou subsolo ou espaço aéreo do terreno de acordo com o que foi estabelecido no contrato, por prazo determinado ou indeterminado. No entanto, no artigo 1369 do Código Civil, permite apenas obras no solo, exceto se essas forem inerentes ao objeto da concessão e sempre por prazo determinado, máximo de 30 anos. Em ambos os institutos, tanto no Código Civil como no Estatuto da Cidade, é admitido que o acordo seja estabelecido de forma gratuita ou onerosa entre concedente e superficiário. Sendo o contrato estabelecido de forma onerosa, este pagamento poderá ser efetuado de uma só vez ou de forma parcelada, e isso se for tratado de acordo com o Código Civil. No entanto, se for de acordo com o Estatuto da Cidade, o pagamento poderá ser por prazo indeterminado. Bom, gente, verificando os dois institutos que foi citado pela Ana Paula, há de se ter a impressão de haver conflito entre as duas normas, mas a diferenciação entre elas é simples e tem razão de ser. Isto porque o Estatuto da Cidade é lei complementar constitucional, portanto norma especial, e deverá prevalecer sobre o Código Civil, que é a norma geral. Essa norma especial deverá ser aplicada toda vez que o Estado, em uma das suas esferas federais, estaduais ou municipais, ocuparem um dos polos da relação jurídica. Quando os dois polos da relação jurídica forem ocupados por particulares, deve-se aplicar a regra geral do Código Civil. Destaque-se também que, de acordo com o artigo 1377 do Código Civil, quando o direito de superfície for constituído por pessoa jurídica de direito público, em caso de divergência legal, prevalecerá o Estatuto da Cidade, pela aplicação da norma especial. Então, os modos de constituição, alienação e extinção
e o direito de superfície constitui-se por contrato entre as partes. Este deve ser realizado na forma escrita, exigindo-se sempre escritura pública. O contrato deverá ser obrigatoriamente registrado no cartório de registro de imóveis. Assim também será no caso de transferência do direito de superfície, o qual se dará o registro do negócio jurídico de cessão no cartório de registro de imóveis, ou pode ser transferidos aos herdeiros do superficiário, na sucessão hereditária, no caso de morte do superficiário. Neste caso, será gratuita a transferência. O superficiário poderá também alienar sua superfície, mas o proprietário terá direito de preferência e vice-versa, sendo também vedado qualquer pagamento pela transmissão, conforme o artigo 1372 do Código Civil. Se o superficiário der à superfície destinação diversa daquela acordada com o proprietário, será finalizada a concessão. O superficiário será responsável pelos encargos e tributos que recaírem sobre a coisa. Se o direito de superfície for de acordo com o Estatuto da Cidade, vai extinguir o contrato com o vencimento do prazo, ou não, pois poderá perdurar indeterminadamente. Mas se houver extinção do acordo, este deverá ser averbado no cartório de registro de imóveis. No entanto, se for de acordo com o Código Civil, no qual o prazo limite se dará em 30 anos por tempo determinado, será extinto o direito de superfície. O direito de superfície também se extinguirá nos demais casos, como no abandono ou renúncia do superficiário, com a resolução do contrato, se ocorreu inadimplemento das partes ou de uma das condições contratuais, com a confusão, quando se reúne na mesma pessoa a qualidade de superficiário e de concedente, com a expropriação forçada, com a destruição da coisa sobre a qual recai a superfície ou com a decadência. Com o fim do contrato, o proprietário adquire o que for construído na superfície, independentemente da indenização, salvo se houver previsão contratual ao contrário. Desta forma, o concedente voltará a ter a propriedade plena do imóvel e se beneficiará das benfeitorias, sejam elas construídas ou plantadas, caso também não haja previsão contratual ao contrário. Segundo o Código Civil, quando há extinção do direito de superfície em função da desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um, de forma proporcional. No entanto, se for referente ao Estatuto da Cidade, o imóvel não poderá ser desapropriado por se tratar de direito público envolvido. De uma forma clara e objetiva, destacamos os direitos e obrigações que caberão tanto ao proprietário quanto ao superficiário, de acordo com o Estatuto da Cidade e o Código Civil Brasileiro. Os direitos do proprietário do solo. 1. Utilizar a parte do imóvel que não constitui objeto do direito de superfície. 2. Receber o pagamento pela concessão, caso tenha sido ajustada. 3. Exercer o direito de preferência na aquisição da superfície. E 4. Proceder à resolução da superfície antes do advento do termo, se temporário. Se o superficiário não edificar ou plantar no tempo aprazado, ou se edificar em desacordo com o convencionado, ou ainda se der destinação diversa daquela originalmente concedida, construir gravames reais sobre o solo. Direitos do superficiário. 1. Utilizar a superfície do solo de outrem nos termos do contrato firmado. 2. Usar, gozar e dispor da construção ou plantação superficiária como coisa sua, separada da propriedade do solo. 3. Onerar com ônus reais a construção ou plantação, que se extinguirão com o termo final da concessão da propriedade superficiária.
exercer o direito de preferência na aquisição do solo, caso ao proprietário pretenda aliená-la a título oneroso. 4. Reconstruir a edificação ou refazer a plantação em caso de perecimento. As obrigações do proprietário do solo. 1. Não praticar atos que impeçam ou prejudiquem a concretização ou exercício do direito de superfície. 2. Dar preferência ao superficiário na aquisição da propriedade do solo, caso esta se faça o título oneroso. Já a obrigação do superficiário é 1. Pagar a remuneração ajustada no caso do acordo ter sido pactuado de forma onerosa. 2. Construir ou plantar de acordo com o acordado. 3. Pagar os encargos e tributos que incidirem sobre a obra superficiária e sobre o solo. 4. Conservar a obra superficiária. E 5. Dar preferência ao proprietário de forma à aquisição da superficiária, caso aliene a título oneroso. Bom, agora eu vou falar para vocês os artigos do direito de superfície, que é de 1369 a 1377. O 1369 o proprietário pode conceder a outro o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 1. O direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto de concessão. Agora, de forma comentada, a superfície é um direito real de fruição, com previsão normativa também nas leis 6.679 de 1979, parcelamento do solo urbano, e 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, dispondo o artigo 21 dessa legislação especial que o proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Como se observa, o Estatuto não foi explícito quanto às construções e plantações, sendo que o Código Civil, a recepcionar o direito de superfície, passou a contemplar estas acessões. Em 70, a concessão da superfície já é gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. De forma comentada, a concessão da exploração poderá ser a título oneroso ou gratuito. Quando oneroso, o proprietário superficiário pagará ao proprietário concedente uma remuneração periódica ou uma parcela única, conforme seja determinada no próprio negócio jurídico. O artigo 1371, o superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. De forma comentada, o titular da superfície se encarregará do pagamento de despesas com água, luz, energia elétrica e demais taxas e tributos incidentes no bem de natureza próprio terreno. Enunciado 94 do Conselho da Justiça Federal, as partes têm plena liberdade para deliberar, no contrato respectivo, sobre o rateio dos encargos e tributos que incidirão sobre a área objeto da concessão de superfície. O artigo 1372, o direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Parágrafo 1. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. De forma comentada, o direito de superfície é suscetível de transmissão a terceiros, seja inter vivos ou causa mortis, traço que distingue do usufruto, que faz extinguir o instituto pela morte do usufrutuário. O artigo 1373 traz: em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência, em igualdade de condições. De forma comentada, em caso de alienação do terreno, o superficiário terá que ser notificado para exercer o direito de preferência na sua aquisição
E no de alienação do direito de superfície, o proprietário concedente também terá. Quem foi preterido do direito de preferência tem direito à reparação por perdas e danos, além do direito de depositar em juízo o valor correspondente recebido do terceiro adquirente, buscando a nulificação do negócio. Enunciado de 510 do Conselho da Justiça Federal, ao superficiário que não foi previamente notificado pelo proprietário para exercer o direito de preferência, previsto no artigo 1373 do Código Civil, é assegurado o direito de, no prazo de 6 meses, contado do registro da alienação, ajudiciar para si ou bem mediante depósito do preço. O artigo 1374 traz: antes do termo final, resolve-se a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. De forma comentada, admite-se a extinção da superfície antes do prazo estipulado pelas partes, quando o superficiário der ao bem destinação diversa da concedida. Se o negócio jurídico entre as partes foi firmado o direito de o superficiário cultivar determinada plantação e, diversamente, vier a exercer atividade ligada à criação de gado, com alterações da própria qualidade do dolo, ocorrerá em infração contratual ou alterar a destinação originariamente pactuada, resolvendo-se a concessão. O artigo 1375 traz: extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização se as partes não houverem estipulado o contrário. Agora um breve comentário. Findo o direito de concessão pela ocorrência do termo, o proprietário obterá a propriedade plena do imóvel, com a incorporação das plantações ou construções existentes. A extinção da superfície deverá ser averbada no registro imobiliário, o que vem previsto no artigo 167, inciso 2º, número 20, da Lei 6.015 de 1973, Lei de Registros Públicos. O que se observa é que o direito de superfície proporciona uma vantagem econômica recíproca entre as partes, atendendo ao princípio da função social da propriedade, que consiste, de um lado, na exploração do bem pelo superficiário, obtendo lucros e vantagens durante sua duração, e de outro, na aquisição das construções ou plantações pelo dono do terreno, ou seja, daqueles acréscimos realizados pelo superficiário. De fato, muitas vezes o proprietário do bem imóvel não tem meios de explorar adequadamente, preferindo ceder o seu uso a um terceiro, que tirará o proveito econômico em seu favor, plantando ou construindo, mas com obrigação de restituir a todo o que terá valorizado. O artigo 1376 traz: no caso de extinção do direito de superfície, em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. Agora, comentado, a desapropriação extingue o direito de superfície e, tendo em vista a transmissão dos direitos inerentes à propriedade ao superficiário, a este também caberá indenização, que corresponderá ao valor do seu direito real. O enunciado 322 do Conselho da Justiça Federal, o momento da desapropriação e as condições da concessão superficiária serão considerados para fins da divisão do montante indenizatório, artigo 1336, constituindo-se desconsórcio passivo necessário simples entre proprietário e superficiário. O artigo 1377 traz: o direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este Código no que não for diversamente disciplinado em lei especial. De forma comentada, atento ao princípio da função social da propriedade, o Código Civil faculta a constituição de direito de superfície às pessoas jurídicas de direito público, além de regê-las quando não forem disciplinadas de forma diversa por lei específica. O Estatuto da Cidade ocupa-se do Instituto da Superfície apenas no que tange aos imóveis urbanos, considerado a legislação urbanística aplicável, conforme o artigo 21 da Lei 10.257 de 2001. Contudo, é de se concluir que o direito de superfície trouxe grandes benefícios sociais aos interessados
em virtude de sua simplicidade e baixo custo, com adaptações às condições econômicas atuais, visto que o superficiário não é obrigado a adquirir a propriedade do solo, podendo assim construir ou plantar durante um determinado tempo em um terreno de propriedade alheia. A vantagem é tanto para o proprietário quanto para o superficiário. O proprietário, cedendo parte de seu imóvel para que o construtor realize seu investimento, ou para o pequeno agricultor expanda suas plantações, faz com que suas terras atendam à política urbana, atendam aos princípios básicos do planejamento participativo e à função social da propriedade, além de ser uma oportunidade de investimento para ambas as partes. Evita de o imóvel manter-se paralisado e sem utilidade.